sou Juliana Morato e irei apresentar o estudo de caso de programação linear, uma análise de sensibilidade para a empresa Ride Biker. A empresa Ride Biker é especialista na fabricação de bicicletas extra pequenas, pequenas, médias, grandes, extra grandes e o modelo RB é o modelo indicado para provas de velocidade ou uso em trechos de asfalto. O vice-presidente de operações da Ride Biker, o senhor Heitor, ele tem muita experiência em gerenciamento de cadeias de suprimentos e o planejamento e controle integrado de todos os recursos no processo de logística, desde a aquisição de matéria-prima até a entrega dos produtos acabados ao usuário final. Contudo, como ele está chegando agora, ele resolveu contratar uma consultoria especializada em programação linear e análise de sensibilidade para auxiliá-lo nestas primeiras tomadas de decisão. A Ride Biker possui unidades fabris na cidade de Caruaru, Recife, Petrolina e Serra Talhada. E além dessas 4 unidades, elas distribuem toda essa produção para 3 centros de distribuição. Um dos primeiros passos para realizar essa consultoria foi entender a realidade da organização, bem como entender também quais eram os insumos envolvidos nesse processo de fabricação das bicicletas, dos 6 tipos de bicicletas. Daí temos o insumo titânio, alumínio, a tinta e a fibra de carbono. Entender também qual é a disponibilidade desses insumos nas 4 unidades fabris, de Caruaru, Petrolina, Recife e Serra Talhada. E após isso também compreender qual é a demanda de cada um destes centros de distribuição, tanto localizado em Goiânia, quanto no Cabo e também em Garanhuns. A par de todas essas informações, foi construída a modelagem do problema de programação linear. Para esta modelagem, foram escolhidas variáveis de decisão. A escolha dessas variáveis foi pautada no entendimento da relação de interdependência entre fábrica, custo da remessa, o frete, e o centro de distribuição. O atendimento desse fluxo ele é obrigatório, uma vez que todas essas bicicletas elas seriam destinadas a esses centros. Nesse sentido, o problema de programação linear se traduziu em uma escolha de 45 variáveis de decisão, que interligavam o modelo da bicicleta, a fábrica na qual era produzido e o centro de distribuição ao qual seria destinado esse modelo de bicicleta. Observem também que, para cada modelo aqui descrito, existem fábricas que o produzem e fábricas que não o produzem. A exemplo do modelo extra pequeno, apenas as fábricas de Recife e Serra Talhada irão produzem este modelo. A bicicleta do tamanho S, apenas Petrolina e Recife. E a bicicleta tamanho M, Caruaru, Petrolina e Recife. A do tamanho L, Caruaru e Recife. A do tamanho XL, Recife e Petrolina. E a do tamanho Road Bike, Petrolina, Recife e Caruaru. Um outro ponto relevante também é compreender o custo desses fretes. Como se percebe, nesse exemplo da bicicleta XS, cuja receita por venda de cada modelo dessa bicicleta extra pequena é de R$500. Contudo, para levá-la da fábrica de Recife até Goiânia, eu tenho um custo de frete de R$15. Então, para construir essa função objetivo, eu entendi, fiz o cálculo do lucro. E lucro nada mais é do que receita menos despesa. Desse modo, cheguei no montante a ser colocado na função objetivo e na variável de decisão XS1 de R$485. Este mesmo cálculo foi realizado para todas as demais variáveis. Desse modo, construímos a primeira linha da função objetivo, que está descrita aqui nesse print do relatório do software Lindo. Além da função objetivo, nós também tivemos que determinar algumas restrições, que foram a disponibilidade de matéria-prima por fábrica, a demanda de bicicleta por centro de distribuição
e, por fim, o atendimento mínimo da demanda de 90% para os modelos XS, S, M e L, que foi designada pela diretoria. E assim nós temos a resposta à primeira questão, que pedia que criássemos um modelo de programação linear para o problema apresentado. Então, aqui está a modelagem do problema exposto no programa no software Lindo, com todo o detalhamento, com todas as restrições, função objetivo e o descritivo das variáveis de decisão. Não apenas isso, na segunda questão, pedia que usasse o Lindo para encontrar a solução ótima para o problema e que também detalhasse o que seria produzido em cada uma dessas fábricas, na fábrica de Caruaru, de Recife, Petrolina e Serra Talhada. Então, aqui nós temos um print também da tela do software, onde consta, aqui na legenda, onde todos na cor azul são as bicicletas, os modelos de bicicleta fabricados em Caruaru, na cor verde em Petrolina, em amarelo em Recife e em rosa em Serra Talhada. O que torna-se nítido é o seguinte, é que há modelos de bicicletas que estão zerados, ou seja, eles não entraram no processo produtivo, enquanto que outros entraram sim no processo produtivo. E aqui consta também o lucro total dessa solução ótima, que será oferido pela Ridebiker. Para facilitar o entendimento, também dupliquei essa informação em uma tabela à parte, que é essa daqui, que destrincha exatamente o que cada unidade fábrica irá produzir. Então, Caruaru ela tem capacidade de produzir 3 modelos de bicicleta, contudo, nessa solução ótima, ela apenas irá produzir 2 modelos, o modelo M e o modelo L, e vai totalizar um quantitativo de 1.861 bicicletas ao todo, que serão produzidas nessa fábrica, de acordo com essa solução ótima. Já para a unidade de Recife, que tem condições de fabricar os 6 modelos de bicicleta, apenas serão produzidos 3 deles, o modelo M, L e RB, e vai totalizar um total de 3.372 bicicletas aproximadamente. Petrolina tem condição de fabricar 4 modelos, porém só irá produzir, de fato, 2 deles, o modelo S e o modelo M, totalizando 2.737 bicicletas. E Serra Talhada é a única que está funcionando aí com 100%, né, da sua produção. Ela tem condições de fabricar 2 tipos de bicicleta, modelos de bicicleta, e vai, de fato, fabricar o modelo S e o modelo XS, totalizando 2.470 bicicletas. A terceira questão pede que apresentamos o plano de remessa para os centros de distribuição, detalhando quanto sairá de cada instalação produtiva para cada centro distribuidor. Antes de olharmos essas tabelas aqui com mais detalhes, nós iremos recordar um pouco de como foram construídas essas variáveis de decisão. Então, se observarmos o modelo M de bicicletas, olhando para a fábrica de Caruaru, Caruaru que irá entregar para Goiânia, né, potencialmente também para Cabo e para Garanhuns, nós percebemos que este modelo M de bicicleta, na verdade, ele se traduz em 3 referências de bicicletas. A bicicleta da referência que vai para Goiânia, a bicicleta que é fabricada em Caruaru, que tem um frete X e que vai para Cabo, a bicicleta também que é fabricada em Caruaru, que tem um frete Y e que vai para Garanhuns. Então, aí nós constituímos 3 referências da bicicleta M. Por exemplo, olhando agora, voltando aqui na tabela, depois desse entendimento, a gente vê que a fábrica de Caruaru, ela não vai produzir nada da bicicleta M1 para Goiânia, mas ela vai produzir 900 bicicletas da referência M2, que vai para o Cabo, e 141 bicicletas da referência M3, que vai para Garanhuns. Então, do modelo L, que Caruaru também vai produzir, a fábrica de Caruaru, modelo L1, que vai para Goiânia, ela vai produzir, sim, 720 unidades, só que do modelo L2, que vai em direção ao Cabo, ela não vai produzir, e da referência L3, que vai para Garanhuns, ela também não vai produzir nada. Assim como das bicicletas road bike, que se observarmos na tabela, ela não vai direcionar, não vai produzir e, consequentemente, não vai enviar nenhuma dessas bicicletas deste modelo road bike. E aqui nós temos os totais. Então, Caruaru para Goiânia, ela vai destinar 720 unidades, para o Cabo, 900 unidades, e para Garanhuns, 141 unidades. Esse processo de entender e de olhar
O relatório do Lindo, que está aqui nessa página, ele foi criterioso e todas essas informações elas estão espelhadas justamente aqui de uma forma mais palatável nessas outras tabelas. Então temos também toda a programação de remessa para Recife e também toda a programação de remessa para Petrolina e para Serra Talhada. A quarta questão pergunta: se Heitor quiser melhorar essa solução, que recursos adicionais seriam necessários e onde eles seriam requisitados? Antes de observarmos melhor o relatório do Lindo, é interessante que vejamos essa legenda, onde o T significa titânio, o A alumínio, o TI tinta e o F fibra de carbono, que são os insumos necessários para a fabricação das bicicletas. Olhando agora o relatório produzido pelo Lindo, na linha de Caruaru, cujas restrições são da 2 até a 5, nós percebemos que há escassez de tinta, assim como em Serra Talhada e em Recife, todos na cor laranja, marcados na cor laranja. Em contrapartida, em Petrolina, nós percebemos escassez de alumínio. Desse modo, é interessante que Heitor adquira tinta e alumínio. Tinta para a cidade de Caruaru, Serra Talhada e Recife, e alumínio para a cidade de Petrolina. A quinta questão pede-se: Heitor pensa em transferir 400 unidades do alumínio disponível em Caruaru para Petrolina. Qual sua orientação com relação a essa decisão? Justifique sua resposta. Transferindo 400 unidades do alumínio de Caruaru para Petrolina, nós observando aqui no relatório do Lindo, realmente Caruaru tem uma folga de 680 unidades de alumínio. Em contrapartida, Petrolina está com a escassez de alumínio, está no zero. Se for feita essa transferência de 400 unidades, 680 menos 400, Caruaru ainda vai ficar com 280 unidades de alumínio. E Petrolina, ela vai ter esse estoque reabastecido. Para a questão 6, o setor de marketing sugere que pelo menos 50 unidades do pedido dos modelos RB sejam produzidos em Caruaru. E Heitor pede que eu avalie a viabilidade desse pedido e em base à resposta. Quando observamos o relatório da solução ótima aqui e buscamos o modelo RB, nós percebemos que só há uma única fábrica que produz esse modelo, e a fábrica na cor amarela, que é justamente Recife. E Recife está produzindo atualmente 152 unidades da bicicleta nesse modelo. Com essa alteração, com essa inclusão dessa restrição, onde Caruaru precisa produzir 50 bicicletas desse modelo, alterando a modelagem lá no software e rodando novamente, nós percebemos que, caso Caruaru, tá vendo, as unidades de bike produzidas na fábrica de Caruaru, reduz, claro, a quantidade de bikes que eram produzidas em Recife. Então, Recife deixa de produzir 152 e passa a produzir apenas 102 bicicletas, e as outras 50 Caruaru passa a produzir. O que isso afeta, né, no lucro dessa solução ótima? Então, se antes na solução ótima nós tínhamos um montante X, com essa restrição há uma redução nesse lucro. Essa redução ela é da ordem de: temos o valor da solução ótima menos o lucro atual, no caso após essa intervenção. Então houve uma redução de R$ 497, realizando, no caso, esse pedido aí do setor de marketing. Como demonstrado, há um impacto negativo no lucro. Desse modo, como o objetivo maior é maximizar o lucro, então não recomendo que seja feita essa transferência, né, de parte da produção para a fábrica de Caruaru, e que seja seguido o plano de solução ótima, concentrando toda a produção desse modelo realmente na fábrica de Recife. A questão 7 nos traz a pergunta que: questões impostas pelo mercado provocaram uma redução do lucro do modelo S produzido em Petrolina. Tal alteração modifica a estratégia de produção? Justifique sua resposta. A questão ela não traz o percentual que foi reduzido
nesse lucro do modelo S. Contudo, conseguimos responder a essa questão observando o relatório produzido pelo Lindo e justamente, especificamente, no campo relativo ao intervalo de variação dos coeficientes da função objetivo. Aqui já está marcado em tom laranja as 3 referências que compõem o modelo S produzidos pela fábrica de Petrolina. Percebemos que existe uma variação. O ponto, eu consigo aumentar o valor dessa receita, dessa referência, e até que ponto eu consigo diminuir sem que altere a minha programação e a minha lucratividade. Esses dados também estão espelhados nessa tabela acima, onde traz de modo mais didático as 3 referências produzidas e esse intervalo de variação. Entendemos que, nesse modelo S1, se você reduzir mais de R$ 44,04, haverá sim um impacto na função objetivo e no lucro. Para o S2, se eu reduzir mais de R$ 4,00 e para o S3, se eu também reduzir mais de R$ 3,00, então também haverá um impacto. Questão 8. Verificou-se que um lote de 200 unidades de tinta da fábrica de Serra Talhada veio com defeito. Qual o impacto que isto traria para a solução ótima? O que você recomendaria para Heitor como alternativa de solução para este problema? Vamos voltar novamente à solução ótima. E temos um mix de produtos que é fabricado em Serra Talhada. Os modelos XS e modelos S. Com esse impacto, com essa redução das 200 unidades de tinta, quando a gente gira novamente, pede para rodar no Lindo novamente, a gente percebe que há sim um impacto, e esse impacto é um impacto no lucro e é um impacto também no mix de produtos. Então, do modelo XS4 antes, na solução ótima, seriam produzidas 900 unidades. E agora, após esse acontecimento com as tintas, apenas 896 unidades. De um modo mais didático, nessa tabela, nós percebemos que na solução ótima, nós temos os valores e com o ocorrido da tinta, nós perderemos, deixaremos de produzir uma soma de 39 bicicletas. Então, essas 200 unidades de tinta vão impactar em 39 unidades de bicicleta. E quando nós observamos a questão do lucro e desse impacto, percebemos que vai impactar no lucro da empresa, reduzindo em R$ 17.982 o montante global a ser recebido. Então, uma subtração desses 2 lucros, nós chegamos a esse resultado. A questão também pergunta o que Heitor poderia fazer nesse caso. Então, como solução ótima, foi que a gente olhou, a gente voltou e viu onde havia folga. E percebemos que havia folga de tinta em Petrolina. Na solução ótima, a folga de tinta em Petrolina. Essa folga ela não é grande, ela é apenas de 36 unidades, arredondando. Mas, caso Heitor optasse por trazer essas unidades para Serra Talhada, então, como ficaríamos? Rodando mais uma vez o Lindo, nós percebemos que um novo lucro após o incremento das unidades de tinta da fábrica de Petrolina. Um novo mix de produtos para a fábrica de Serra Talhada. E com a transferência do recurso das tintas, no caso, para a Petrolina, ela fica escassa e também termina ficando escasso em Serra Talhada. Por quê? Porque ela foi utilizada para produzir mais bicicletas. E aí pergunto, essas 36 unidades de tinta foram capazes de melhorar ou de produzir quantas bicicletas? Antes, a empresa ela deixaria de produzir 39 bicicletas, mas agora ela vai deixar de fabricar apenas 34, ou seja, ganhou 5 bicicletas. Questão 9. O gerente recebeu uma oferta de um fornecedor de lotes de 500 unidades de titânio para a fábrica de Recife a um custo de R$ 80 a unidade. Ele deve aceitar a proposta em base à sua resposta.
Para responder, novamente, olhamos para a solução ótima, só que percebemos que há uma folga para o recurso de titânio na fábrica de Recife. Então, não é interessante adquirir esse recurso, uma vez que ele possui folga. Mas caso ele quisesse adquirir mesmo assim, o que aconteceria era justamente um excesso. Ele aumentaria simplesmente o estoque, a sobra. Né? Ao invés de ser uma sobra de 5.490, ele agora teria uma folga de 5.990 unidades desse recurso titânio. Então, não recomendo que ele aceite, que ele compre esses lotes. Questão 10. Qual seria o lucro ideal se a empresa não fosse obrigada a fornecer pelo menos 90% dos pedidos de cada distribuidor? Para responder essa questão, nós temos que olhar novamente para a função, para a solução ótima e o lucro da solução ótima. E, removendo essa restrição da modelagem, rodar novamente no Lido e verificar que, quando não há obrigatoriedade de produzir pelo menos 90% dos modelos XS, S, M e L, ocorre um aumento nesse lucro, na lucratividade. E o novo lucro global, ele passa a ser de R$ 4.538.044, havendo um incremento de R$ 706.516. E para finalizar essa apresentação e estudo de caso da resolução desses problemas da Ride Biking, apresento a modelagem na íntegra, com todas as informações, a modelagem que foi rodada, no caso, no Lindo, e ainda a versão dela por escrito, no Word. Então, aqui constando as 45 variáveis de decisão, constando as 3 restrições que trabalhamos, referente à matéria-prima, né, nas 4 fábricas, referente também às demandas por bicicleta, de acordo com os centros de distribuição, e por fim, a última restrição, que foi a de demanda mínima de 90% para os modelos X, S, M e L. Como entrega final, também temos o relatório da solução ótima, disponibilizado pelo Lingo. Então, temos todo ele aqui na íntegra. Todas as variáveis e o quantitativo delas, que nós temos também o final do relatório.